Ele diz o seguinte: na última aula, o senhor descreveu como uma das características da atividade filosófica a busca de uma verdade interior que se manifestaria na solidão. Entretanto, me surgiu uma dúvida quanto às origens dos problemas filosóficos. Seria possível afirmar que esses problemas só aparecem quando nos projetamos na existência de outros indivíduos? Mas é claro, se nós não nos projetamos na existência de outros indivíduos, nós não conseguimos ser nem humanos. Né? Quer dizer, isso quer dizer que a convivência humana não é um fator externo a você. O que você percebe nas outras pessoas, o que você sente por elas, o que você pensa delas, isto é você. Não é isso? É por isso que eu aconselho as pessoas sempre a não brinque com seu pai e sua mãe, porque você os leva dentro de você. Quanto mais você brigar com ele, mais você vai estar dando porrada em você mesmo. Portanto, se você tem um problema com o pai e a mãe, sabe o que faz? Foge, mas não brigue. Faz as malas, diz: meu pai gosta muito de você, minha mãe gosta muito de você, mas não está dando, a gente está se desentendendo, eu vou ali e já volto. Né? E não volta. É por causa disso, porque essas pessoas não são externas. Né? Os outros são parte da nossa alma, meu Deus do céu. Agora, a convivência com eles tem duas etapas. Você tem a convivência direta e você tem a rememoração e meditação. Então, de tudo que você colheu do ambiente social e que te constitui também, tá certo? Você vai se afastar fisicamente, mas não mentalmente, porque é aí que você vai estar pensando mais nisso aí, e você vai tentar, então, ordenar aquilo. Quer dizer, é o negócio do Eric Voegelin, quer dizer, a busca da ordem na alma como modelo para a avaliação da ordem na sociedade. Isso aqui é uma coisa fundamental, que não foi o Eric Voegelin que falou isso, isso aí é o Platão, na verdade, né? Quer dizer, se não há um mínimo de ordem na sua própria alma, como é que você vai avaliar a ordem ou desordem do mundo em torno? Você não tem padrão, porque não existe uma sociedade ideal ordenada que você possa comparar. Vamos comparar o Brasil daqui com Atenas. Né? Atenas era uma corrupção desgraçada, vocês não leram a vida de Sócrates. Né? Leram a vida de Platão. Né? Então, não há uma sociedade ideal, nem mesmo no papel. Quando você começa a analisar as propostas de sociedade ideal, feita, por exemplo, Tommaso Campanella, ou Thomas More, e tal, esses modelos são horríveis. Né? São imagens do inferno. Né? Você pega a República de Platão, isso aqui é um negócio absolutamente infernal. Né? Você tem um filho, vem um funcionário do Estado, toma o seu filho e vai lá para educar da cabeça dele. Né? Quer dizer, mas se não há continuidade na educação dos filhos, como é que o casal vai durar? Né? Você não tem nem filho para educar, meu Deus do céu. Então isso quer dizer que isso aí dissolve não só a família, mas até os próprios casais que são a origem da família. Se quer viver na República de Platão, fala: Deus me livre e guarde e viva lá. Agora, em favor de Platão, diga-se de passagem que a República não é um modelo para ser realizado, não é uma proposta política. É uma unidade de medida, como uma régua que ele inventou, né, para poder, com base nesse modelo, avaliar a sociedade existente. Porém, esta ordem que ele projetou resulta da ordem interna da alma do próprio Platão. A qual ordem, eu não acredito que tenha ficado pronta antes dele ter 50 ou 60 anos. Isso quer dizer que você precisa ir muito adiante da República, precisa chegar até o livro das leis para entender qual era mesmo a concepção de Platão. Que é muito mais complexa do que o que está na República. Então, não havendo um modelo ideal para você medir a ordem social, qual é o último modelo que tem? É você mesmo, a sua própria alma. Você é um ser humano, em princípio a estrutura humana é mais ou menos igual em todos, e aquilo que você descobriu sobre a sua ordem interna ajuda você a enxergar, porque a sua alma é a única lente que você tem. Então, buscar essa ordem interna, é claro que é preliminar. Então, por isso mesmo, é que no começo desse curso, eu pedi aos meus alunos que fizessem um voto de pobreza em matéria de opinião. Isso não quer dizer não ter opinião, quer dizer ter opinião sobre poucas coisas e só sobre aquelas coisas que estão ao seu alcance e que são demasiado evidentes. Né? Por exemplo, eu não estou proibindo ninguém de
pensar algo contra o Lula e a Dilma. Por quê? Porque o Brasil inteiro viu o que eles fizeram, meu Deus do céu. Essa história do BNDES, essa história do Petrolão, a história do Mensalão, falou, peraí, não dá para não ver e não dá para não ter nenhuma opinião. Aí você precisaria ser um monstro de indiferença, né? Então, mas evite ter opinião sobre muitas coisas. Quando perguntarem para você, o que você acha disso, o que acha daquilo, você responde assim, não acho nada. Só sei que nada sei, né? E vai em frente. Então, a ordem na alma começa com aquele procedimento que eu expliquei ali na apostila Inteligência, Verdade e Certeza. Você pegar as suas opiniões, as suas ideias, as suas crenças, fazer a história delas e depois você passá-las no crivo dos 4 discursos. Eu sei isto com certeza absoluta, sei isto com razoabilidade suficiente, sei isso apenas como verossimilhança, porque parece verdade, ou estou apenas imaginando coisas. Quando você passar as suas ideias sobre esse crivo, você vai ver que as coisas que você tem certeza são realmente muito poucas. E se as suas certezas são muito poucas, bom, serão poucas as coisas que você vai querer impor aos outros. Não é isso? Uma vez que você fez isso, você também pode avaliar um nível de certeza dos conhecimentos que são alegados na sociedade como base para reformas sociais, projetos de lei, etc, etc, etc. É claro que aí você vai ficar horrorizado. Por quê? Porque existem centenas de pessoas que se chamam deputados e senadores. Eu acho isso o maior escândalo da democracia, é a existência de um poder legislativo permanente. São centenas de pessoas que estão dedicadas diariamente só a fazer imposições e proibições. Porque as leis são isso, tal coisa obrigatória, tal coisa proibida. Os caras não param de fazer isso o tempo todo, ainda se orgulham. Chega na eleição, o cara, eu apresentei 43.213 projetos de lei, eu sou gostosão. Fala, se apresentou 40, ele tem que ser fuzilado agora mesmo. Então, também já expliquei, vamos dizer, que o princípio jurídico de que ninguém pode alegar ignorância da lei, ele fica automaticamente invalidado quando as leis são em número inabarcável. Então, quando acontece isso, você já está em plena desordem. Já não há mais ordem jurídica. Então, a ordem jurídica tem que ser acessível a uma pessoa de inteligência, um ser humano adulto de inteligência média. Não que ele precisa conhecer todas as leis, mas ele tem que poder raciocinar pela lógica. Porque se tal lei é assim, 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 então tal coisa que não está mencionada na lei também deve ser assim, assado. Esse raciocínio deveria estar ao alcance de todo mundo e ser automático. Somente aí existe ordem jurídica. Agora, quando as leis são expressas em figuras de linguagem, que ninguém sabe o que quer dizer, pronto, acabou. É isso. Então, quando a lei, por exemplo, a lei brasileira prescreve deveres para a sociedade. Eu digo, mas como que a sociedade pode ter titular de deveres? Quem é a sociedade? Se a sociedade não cumpre, nós vamos fazer o quê? Vamos prender a sociedade? Quer dizer, um raciocínio absurdo. Então, direitos e deveres tem que ter titulares reconhecíveis. É seu fulano, seu fulano, seu fulano, tal grupo, assim, assim, assim. Então, aí você começa a reparar na desordem social, você vê que ela é muito mais profunda do que parece à primeira vista. E que a maior parte dos remédios propostos só vão agravar essa coisa. Tá certo? Mas, se não houver na sociedade um número suficiente de pessoas para perceber isso e explicar para os outros o que está acontecendo, aí a desordem é pior ainda. Foi por isso que eu não me dediquei à política, a criar militância, etc, etc, mas a fazer o que eu estou fazendo aqui. Criar uma camada intelectual capaz, mais ou menos, de entender o que está acontecendo e explicar para os outros, senão todo mundo fica mais louco do que já está.